Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje, domingo, 8 de novembro de 2020. Bom, para nós iniciarmos, vou começar dando alguns avisos. Que quem acompanha já sabe os avisos, né? Mas sempre tem alguém novo. Então, lembrando que as atividades permanecem suspensas por tempo indeterminado. Havendo uma mudança nisso, todos serão avisados em todas as mídias sociais, pelas transmissões. Fiquem tranquilos. Lembrando que o atendimento fraterno ele está sendo feito por telefone. Para que você seja atendido, envie apenas o seu nome e telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org. E assim que for possível, o atendente irá entrar em contato. O meio de ser atendido pelo atendente fraterno é esse. Você envia um e-mail, não é mandando mensagem pelo Messenger, ou postando no, sei lá, no feed do Facebook, é pelo e-mail, tá bom? Assim fica somente um local onde nós vamos captando os pedidos de atendimento fraterno e assim vai sendo direcionado para cada atendente para que ele possa entrar em contato com quem necessita desse atendimento. E pode ficar tranquilo, porque o atendimento ele é por telefone e ele é da mesma forma como se estivesse sendo feito lá na nossa casa. Você pode falar com tranquilidade, pode levar o tempo que for preciso, a sua intimidade, a sua privacidade, ela fica totalmente segura. Continuamos tendo esse cuidado de não anotar, por isso que a gente pede que seja enviado somente nome e telefone, não coloca por que você quer o atendimento, que é para que a sua privacidade seja mantida. E após o atendimento não é feito nenhum relatório, nada, colocando, a Carolina pediu atendimento fraterno porque ela está com desejo suicida. Isso não é feito, tá? Isso não acontece. Ninguém fica sabendo por que a Carolina pediu o atendimento fraterno. Então, vocês podem confiar que o atendimento fraterno ele está funcionando e você vai ser extremamente bem atendido pelo atendente que te telefonar. Também, o outro aviso é da campanha Acolha uma Família. Essa campanha, ela auxilia as mulheres, as mães que são atendidas pelo projeto Baby Care. E essas pessoas, elas que são atendidas, já está no limite de pessoas para poder ser auxiliada. Então, até o momento, é essa a informação que nós temos. Mas para que elas possam continuar sendo auxiliadas, a gente precisa continuar ajudando com as nossas doações. Então, quem puder doar alimentos não perecíveis, é extremamente importante a sua doação. Para você poder doar, basta levar até a obra social Célio Lemos e adentrando a obra social, do lado direito, fica o prédio do projeto Baby Care. E sempre às segundas, às quartas e às sextas, das 9 ao meio-dia, tem uma voluntária do Baby Care para poder receber a sua doação. Caso você tenha dúvida, queira saber melhor, queira um atendimento, um esclarecimento, o que for, você pode entrar em contato com a Iris, que é a coordenadora do Baby Care, pelo WhatsApp 981630807, e ela vai, então, te auxiliar, vai te dar as informações para que você possa compreender melhor, o que talvez eu não tenha conseguido explicar. Também, quem quiser participar do grupo de WhatsApp, é só
apontar a câmera do seu celular para essa imagem que está na tela, que ela já vai direcionar para o grupo. Ou então, copia esse link que tem, esse HTTPS, no seu navegador, que ele também já vai direcionar para você entrar no grupo de WhatsApp. Se está tudo entendido, se não tem dúvida, então vamos fazer a prece para que o Márcio possa começar. E se vocês tiverem dúvida disso que eu falei, dos recados, vocês podem pôr aqui nos comentários, que depois eu explico melhor, ou eu explico pelo chat, e tá tudo certo, tá? Bom, é isso. Vamos fazer a prece, então. Vamos fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração bem profunda. Vamos trazendo um pouco de paz, equilibrando o nosso corpo, a nossa mente, através da respiração. Vamos agradecendo juntos a Deus por estarmos reunidos mais um dia, por mais uma transmissão que acontece, pelo nosso palestrante que se dispõe a estar junto de nós. Vamos juntos pedindo a Deus que esteja conosco, nos amparando, nos auxiliando, auxiliando ao nosso palestrante, para que tudo possa transcorrer em paz, harmonia, equilíbrio. Que os espíritos amigos continuem nos auxiliando, que nós estejamos com as nossas mentes, os nossos corações em estado de abertura para recebermos a mensagem dessa palestra. Vamos pedindo pelo nosso planeta, para que os espíritos amigos possam ir atuando, trazendo esclarecimento, nos auxiliando a ampliar nossa consciência, a compreender melhor a cada um de nós, ao outro, que nós consigamos enxergar além das nossas necessidades, que consigamos enxergar a necessidade dos que estão à nossa volta, a necessidade dos cidadãos do nosso país. Também, né, que nós consigamos compreender que mesmo que estejamos separados por países, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que possamos enxergar-nos e conseguirmos, dia após dia, irmos nos tratando como irmãos. Que a paz possa, nem que seja por uma fração de segundo, tocar os corações de todos que aqui estão nesse planeta, os encarnados, os desencarnados, nos auxiliando nesse dia, nesse domingo, para que seja um dia de aprendizado, com alegria, com esperança. Que a paz esteja conosco, que assim seja. Bem-vindo, Márcio. Bom dia, bem-vindo. Então, hoje você vai falar para nós sobre a missão de cada um, né? Então, tá bom. A gente já combinou. E quem tiver pergunta, quiser fazer comentário sobre o assunto, pode ir fazendo, que conforme for sendo possível, você vai respondendo, né? Isso, perfeito. Então, tá bom. Uma boa palestra e até já. Até já, Carolina. Obrigado. Bom dia a todos da nossa casa, no Centro Espírita Divino Mestre, dos amigos, dos irmãos que também nos acompanham na manhã de hoje, nessa manhã bonita, pelo menos em São José dos Campos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui com todos nesta manhã,
para que possamos trabalhar um pouquinho algumas reflexões a respeito do tema que foi selecionado para hoje, a missão de cada um. Tá? E eu humildemente também peço, né, a espiritualidade que possa nesse momento também me ajudar a intuir, de modo que o nosso estudo ele possa ser produtivo para todos nós que nesse momento estamos juntos, estamos agora refletindo sobre o tema e aprendendo, estudando mais um pouquinho. Então, realmente, o que eu concito agora a todos é que possamos nos reunir em pensamento, né? E que possamos, assim, de alguma forma, refletir um pouco mais, estudar um pouquinho mais desses esclarecimentos que Kardec nos traz sobre o tema. A missão de cada um. Outro dia, eu gosto de fazer certas comparações e trazer algumas experiências que a gente vive no dia a dia. E me recordo que também não foi a primeira vez que isso aconteceu, de um amigo que estava se recuperando de um período de doença, né? Ele chegar para mim e falar que assim, Márcio, eu sinceramente eu não entendo por que veio essa doença para mim, não sei o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Eu sei que eu estou aqui, estou vivo, mas eu não tenho a mínima ideia do que a gente vai fazer depois. Eu confesso que com toda a oportunidade de ter conhecimento, de estar estudando a doutrina espírita, né, de ter acesso ao nosso conteúdo espírita, esse tipo de pergunta acaba nos soando, né, de uma forma assim, como se tivesse um vazio de algo, né, como se as pessoas talvez estivessem perdendo a oportunidade de saber um pouquinho mais do que nós viemos fazer aqui. Porque quando nós começamos a mergulhar na doutrina, nós percebemos o quão ela nos esclarece, nos conforta e nos tranquiliza quanto àquilo que nós estamos fazendo efetivamente nesse plano terrestre encarnado. Nós começamos a perceber a dimensão de que a nossa encarnação é um momento, é um segundo no tempo, é uma veste que nós colocamos como roupa, como simplesmente um acessório maravilhoso que nós temos, que é o corpo físico, para tentar exercer alguma tarefa, alguma coisa que nos foi confiada. O que, dentro do contexto do nosso estudo, nós estamos colocando como missão. E assim também Kardec aborda dessa forma em alguns dos seus textos na literatura básica. Então, o que nós viemos fazer aqui? Quais são os propósitos? E mais especificamente, é a pergunta que eu trago para a nossa reflexão inicial: qual é a nossa missão? O que eu preciso fazer? Porque se eu tive todo um planejamento, assim a doutrina espírita nos esclarece, reencarnatório, se eu tive toda uma preparação, sabendo que eu estaria aqui para esse período de reencarnação, assim a doutrina espírita nos traz, então, o que efetivamente eu vim fazer? Claro, parte de nós já sabemos, de alguma forma, viemos melhorar. Nós estamos fazendo algo que vai nos ajudar efetivamente a subir algum degrau na escala evolutiva. Não só fazemos isso no lado espiritual, mas também no material. Nós nascemos sem nada saber, vamos para a escola, temos o nosso ensinamento em casa, o próprio ensino de casa, e no decorrer do tempo nós vamos aprendendo. Só que pela visão unicamente material, nós vamos aprendendo para poder lidar com as coisas materiais. Nós vamos aprendendo as lições de casa, a educação, a sociabilidade, enfim, nós vamos aprendendo aquilo que vem de berço, de maneira material falando, para entender como vai ser o processo da vida, para que a gente possa efetivamente se integrar dentro da sociedade. E assim o fazemos quando vamos para a escola. Outro dia, minha filha perguntou para que eu estou estudando solo, geologia, etc. Ou seja, tem todo um conteúdo de caráter físico para nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui e assim melhor aplicarmos as nossas atividades uma vez adultos. Só que, dentro da visão
esclarecedora que a doutrina espírita nos traz, a nossa tarefa, o nosso aprendizado, o nosso ensinamento e a aplicação disso transcende muito aquilo que se limita a uma visão, uma aplicação material. Nós viemos de um planejamento muito prévio dessa encarnação, trazemos uma bagagem de outras encarnações, outros conhecimentos que adquirimos. E daqui passamos por um estágio, que é essa fase que nós estamos agora, com o propósito único de melhorarmos de alguma forma e conseguimos ascender na nossa escala evolutiva. O assunto, a missão de cada um, ela vem de uma forma mais genérica na literatura de Kardec. Ela vem como a missão dos espíritos, que nós somos espíritos encarnados. Assim a doutrina espírita nos coloca. Somos espíritos encarnados e com isso nós temos uma missão que transcende essa encarnação, mas que na fase em que estamos tem um propósito específico. Ou seja, para trazer o termo, tem uma missão específica em cada encarnação. Essa missão pode ser exclusivamente para mim. Essa missão ela pode ser um pouco mais abrangente com aqueles que estão à minha volta, e isso acaba nos trazendo alguma coisa de mais ampliada, por uma outra perspectiva. E também tem uma missão que poderia ser um pouco maior, ligada à coletividade. Aí eu já estou falando de algo muito mais grandioso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa parte no capítulo 20, que trata dos trabalhadores de última hora. Eu estou com o Evangelho aqui, com o Livro dos Espíritos, a parte que trata dos trabalhadores de última hora, no item Missão dos Espíritos. Aqui fala basicamente do que nós temos como missão. Aqui ele resume dentro da questão dos espíritos. Mas quando eu quero pensar em missão dos espíritos, e aí tem uma sequência de perguntas do Livro dos Espíritos que trata da missão dos espíritos encarnados, aí sim, eu começo a entrar dentro do foco, do escopo da nossa reflexão, do nosso trabalho dessa manhã de hoje. Na parte segunda do Livro dos Espíritos, mais especificamente no capítulo 20, no capítulo 10, em que nós temos das ocupações e missões dos espíritos, nós temos diversas perguntas. Eu estou aqui folheando o Livro dos Espíritos, tendo essa oportunidade de refletir dentro do tema com todos aqui presentes. Nós temos a partir da pergunta 558, e aí começamos a descrever várias coisas que tratam das ocupações. Kardec ele é bem minucioso, como sempre, é bem detalhado. Ele começa justamente a questionar todas essas ocupações e qual é a missão de cada espírito, praticamente. Ele começa a trabalhar isso para a gente. Mas para que a gente possa desenvolver o tema e para a gente poder também debater, para a gente poder refletir e sairmos com alguma linha de raciocínio consolidada do estudo de hoje, eu separei algumas questões que penso eu que sejam aquelas que estejam mais relacionadas com a nossa missão aqui de espírito encarnado. Aquela que talvez nos vai trazer melhor um esclarecimento, uma melhor visão daquilo que nós temos que fazer aqui. Tá bom? Bom, então vamos começar pela pergunta 573. Permitam-me trabalhar essa apresentação de hoje, esse estudo de hoje, na forma da leitura de algumas questões, no debate dessas questões e, claro, com a contribuição daqueles que desejarem, tá bom? Na pergunta 573, e assim é interessante que a gente comece a trabalhar, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Veja bem, ele não está perguntando aqui o que consiste a minha encarnação, o que consiste, o que fulano, o que Beltrano está fazendo, mas do espírito. E se nós vermos na doutrina, bem lá no início da doutrina, nós sabemos que temos espírito e ele coloca também a definição de alma, que seria o espírito encarnado. Kardec poderia ter feito a pergunta assim: em que consiste a missão das almas?
que seria dos espíritos encarnados. Mas veja que a forma como ele faz a pergunta é em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Embora o termo espírito encarnado ele seja a definição de alma, mas ele reforça bem nessa pergunta inicial aqui a questão de que nós somos espíritos, mas nessa fase nós estamos encarnados. Ou seja, temos toda uma missão, mas no período encarnado, no período em que nós nos planejamos e recebemos esse corpo físico, qual é a nossa tarefa? O que eu vim fazer? E os espíritos respondem 3 tópicos. Em instruir os homens, a primeira coisa, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso e lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Olha só que interessante. Talvez uma das primeiras reflexões que nós podemos trabalhar desse início, dessa primeira frase aqui, é importante a gente ler a literatura de Kardec com detalhe, porque se eu pensasse numa missão, eu já pensaria logo do que eu tenho que fazer, talvez até para mim. Mas a forma como ele coloca é instruir os homens em auxiliar o progresso e lhe melhorar as instituições. Ou seja, ele coloca de maneira ampla com os homens. Mas eu me incluo nisso. Também preciso ser instruído. Então a resposta ela é ampla, mas considerando que nós estamos incluídos nesse todo. E ele continua. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Vamos parar só um pouquinho aqui. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão quanto aquele que governa, aquele que instrui. Nessa frase aqui, Kardec já deixa, os espíritos deixam bem claro, e Kardec pauta, que a missão que nós temos, seja ela qual for, para Deus tem o mesmo nível de importância. Eu digo assim, todas elas são importantes, porque elas vão necessariamente levar ao nosso crescimento, ao nosso progresso, porque aí o espírito irá se depurar. E o que Deus espera de nós é que realmente todos nós nos depuremos, todos nós caminhemos para a perfeição. Quando eu disse que todas as missões têm o mesmo nível de importância, porque nessa maneira de interpretar a gente percebe o seguinte, como está sendo colocado aqui, o que cultiva a terra, as tarefas às vezes que nos parecem mais simples, às vezes são aquelas também que têm uma relevância tão importante, aliás, às vezes não, tem uma relevância tão importante quanto outra tarefa de governar, de instruir. O que nós temos dessa reflexão aqui é que não importa o que nós estamos fazendo, todos nós temos uma função e que essa função contribui para quê? Desta forma, para a execução dos desígnios da providência. Ou seja, tudo aquilo que é feito, dependendo de como que se faz, ou seja, cada missão que é feita, ela acaba contribuindo para a harmonia do universo, para a harmonia de tudo que está à nossa volta, porque uma coisa completa a outra. Ou seja, todas as missões, tudo aquilo que nós temos, tem a sua relevância. Né? E é o que ele coloca no final, porque todos podem ter alguma utilidade. E é interessante que quando você vê o termo todos, quando nós vemos o termo todos, é um termo bem definido, ou seja, um termo bem claro, que não é cada um, né, mais ou menos, depende, não. Ele é bem claro no sentido de dizer todos, ou seja,
todos podem ter alguma utilidade. Nenhuma tarefa que nos é colocada à toa, é inútil. Tá? Então, todos podem ter alguma utilidade, até que seja para si mesmo. Eu vou tratar isso aí um pouquinho mais adiante, tá bom? Bom, essa é a primeira reflexão que nós trazemos do início desse estudo, entendendo da nossa missão, certo? Que trata efetivamente de instruir os homens, auxiliar o progresso e melhorar as instituições, sendo que nós estamos mergulhados nesse todo. Ou seja, também acaba que no momento que nós instruímos, nós também aprendemos. Não é isso? Outra questão que eu gostaria de trazer de Kardec, dentro desse contexto da parte segunda do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, é a pergunta 569, uma anterior, em que Kardec faz a seguinte questão: em que consiste as missões de que podem ser encarregados espíritos errantes? Aqui ele fala dos espíritos errantes desencarnados. Mas eu fiz questão de trazer essa questão, de trazer essa pergunta, embora não seja dos espíritos que estejam encarnados, pelo fato de que a gente começa a entender um pouquinho mais da amplidão disso tudo. Tem uma pergunta que foi colocada agora para nós, da irmã Helena. Bom dia, irmã Helena. Muito obrigado por estar conosco aqui no Centro Espírita Divino Mestre. Tudo que fazemos tem que ser com muita intensidade e perfeição. Não importa o que temos, muito que aprender e ensinar. Não importa o que temos, muito que aprender e ensinar. Sim, isso é verdade. Não é uma pergunta, é uma colocação muito bem feita. Tudo temos que fazer com muita intensidade e perfeição. É verdade. Isso vem ao encontro justamente do que nós estamos falando, de que se tudo que nós fazemos, se tudo tem alguma utilidade, importância, tem alguma importância para o Pai. E se tem alguma importância para o Pai, precisamos fazer jus a isso que nos foi depositado, a essa confiança que nos foi depositada. Ou seja, se eu tenho a tarefa mais simples que seja, dentro do contexto material, ela nos foi confiada dentro de um planejamento reencarnatório. Ela nos foi confiada não só pela espiritualidade, mas pelo Pai que assim consentiu. Então, realmente, temos que fazer tudo da melhor forma possível. Isso até nos traz uma observação bastante interessante, que no momento em que nós começamos a ler a doutrina espírita, nós começamos a nos preocupar no nosso dia a dia. Começamos a perceber que precisamos fazer bem aquilo que nós estamos colocando. Então, não é muito difícil, não é muito raro encontrarmos irmãos espíritas extremamente, não que os outros não sejam, por favor, temos isso de todas as manifestações religiosas, mas eu estou falando da nossa parte, da doutrina espírita. É muito comum encontrar amigos muito preocupados no trabalho, muito preocupados na família, muito preocupados em diversas questões, porque eles entendem, percebem a responsabilidade que é colocada nessa encarnação e a necessidade que nós temos de melhorar. Então é comum de encontrarmos irmãos muito preocupados em fazer da melhor forma possível. Até às vezes precisamos acalmar esses irmãos, que às vezes entram no estado de necessidade. Nossa, eu tentei fazer o melhor, eu fiz, e teve uma coisa que errou, teve algo que fez errado. Calma. Não somos perfeitos ainda. Ainda somos espíritos, a maioria de terceira ordem, ainda caminhando para um grau de evolução. Ou seja, ainda temos muito a aprender. E é natural que a gente erre. Mas a gente tem que naturalmente buscar. E sempre lembrando aquilo que Santo Agostinho nos coloca nos livros dos Espíritos e nos ensina que se nós não fizermos bem no dia, o que nós temos que tentar fazer a cada dia é chegar no final, à noite, tentar lembrar aquilo que nós fizemos durante o dia e ver o que nós podemos melhorar para o dia seguinte. Aí nós vamos começar a fazer as coisas bem melhores. Desde as pequenas até as maiores. Desde as materiais até aquelas não materiais, que são as mais importantes também.
né? Bom, eu estava colocando da questão de que consistem as missões de que podem ser encarregados espíritos errantes. Só para ter, eu fiz questão de trazer essa questão também, embora o tema esteja mais focado na questão da encarnação, mas de que trata dos espíritos em geral, ou seja, porque eu voltando àquela historinha inicial que eu falei no início da nosso estudo de hoje, um irmão que me perguntou, poxa, mas eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer. Nós aqui viemos com uma determinada missão, com um determinado trabalho já pré-planejado, mas quando nós estamos desencarnados, nós podemos assumir diversas. E os espíritos respondem assim, são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar todos os desígnios. É interessante que quando nós estamos desencarnados, várias atividades, mas olha só, o que eles executam são as vontades de Deus. E Kardec, no comentário, faz a seguinte observação: as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Quer como espírito, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais e de velar para a execução de determinadas coisas. Olha só que interessante a observação de Kardec. Todos têm por objetivo o bem, e podendo ser mais ou menos amplo ou mais ou menos restrito. Tá? Alguns desempenham missões mais restritas, como eu já disse, de certo modo pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir enfermos, agonizantes, aflitos, velar por aqueles que se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselho e inspirando bons pensamentos. Pode dizer que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no mundo moral. E o espírito se adianta conforme a maneira que desempenha a sua tarefa. Voltando à colocação de nossa irmã, nós nos adiantamos conforme a maneira que nós conduzimos a nossa tarefa. Aí é que nós podemos trazer uma outra reflexão que é muito importante para todos nós. Conforme nós desempenhamos essa tarefa, e aí começamos a perceber o seguinte: essa missão que nos foi confiada é a nossa ferramenta de progresso, é a nossa oportunidade de progresso. E aí temos que justamente aproveitar o máximo possível essa missão para que possamos realmente utilizar ela como ferramenta de progresso. Bom, mas eu sei que talvez tenha surgido para alguns a seguinte questão. Até então nós falamos de missão, até então dizemos que ela é ampla, que ela pode ser a mais simples, que ela pode ser a mais complexa, que ela pode ser mais restrita e ampla, mas qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? Antes de continuar, vamos à pergunta da nossa irmã Elisete Baruel. Bom dia, irmã Elisete. Obrigado por estar conosco. Os espíritos desencarnados influenciam muito nas missões dos espíritos encarnados, certo? Sim, acabam influenciando, respeitado o nosso planejamento. Neste caso, devemos exercitar o bom senso para as nossas escolhas? Sim, devemos exercitar o bom senso. Agora, o que é importante destacar para essa pergunta, que os espíritos realmente desencarnados, eles podem influenciar nas nossas atividades, mas todos nós temos um planejamento. Todos nós já encarnamos com um planejamento de atividades que nós temos previstas para fazer. Então, esse planejamento, observado o nosso livre-arbítrio, ele irá ser seguido, ele irá ser conduzido. Quando eu digo livre-arbítrio, por quê? Nós temos a opção de dar ouvidos aos bons espíritos ou àqueles que, infelizmente, não desejam o nosso progresso. Porque pode ser que tenham irmãos que,
infelizmente, não desejam que a gente dê continuidade ao progresso por algum débito que nós contraímos com eles no passado. Podem ser que às vezes eles até queiram o nosso atraso e podem tentar nos desviar. Aí onde entra o processo natural de que nós temos que efetivamente estar atentos ao que nós estamos fazendo para fazer tudo aquilo que nos é colocado na vida, nas oportunidades que vão acontecendo, para que a gente tenha o bom senso de executá-las da melhor forma. Então, devemos exercitar o bom senso nas escolhas? Sim, vamos ter que exercer o bom senso. O bom senso no seguinte sentido: nós naturalmente temos pressentimento, isso já tratamos aqui uma vez numa palestra, num estudo em que falamos sobre pressentimentos. Nós, já antes de encarnarmos, nós temos guardado um germe na nossa encarnação, nessa encarnação, daquilo que viemos fazer. Isso gera os nossos pressentimentos. Em algumas partes da doutrina, Kardec trata esse pressentimento como sendo alguns pensamentos, até ele coloca de uma maneira instintivos. A espiritualidade coloca assim: é como se fosse um instinto, certo? Que nos guia, nos vai dizendo efetivamente aquilo que nós vamos fazer. Lembrando desse outro estudo que nós fizemos em outra oportunidade, antes de nós encarnarmos, é como nós estivéssemos em cima de uma montanha vendo toda a estrada que nós vamos percorrer. E nessa montanha, antes de encarnar, nós vemos que essa estrada ela tem altos, essa estrada tem baixos, essa estrada tem pedras que nós teremos dificuldade para passar, mas antes da encarnação nós fazemos um planejamento, temos essa oportunidade e conseguimos olhar tudo isso. Quando nós encarnamos, adentramos nessa estrada, nós esquecemos toda aquela visão que nós temos, porque temos a oportunidade do esquecimento para dar um reinício, para termos um reinício na nossa vida dentro de um planejamento. E no momento em que nós começamos a seguir essa estrada, nós não viemos com esquecimento total. A gente encarna com um germe, com um pressentimento daquela estrada que nós vamos seguir. Porém, existe o livre-arbítrio. E nós estamos factíveis, nós estamos fadados, naturalmente, até porque, como pergunta Kardec, qual a influência dos espíritos, e os espíritos respondem que a influência deles são muito mais do que podemos imaginar, às vezes até dirigindo as nossas ações, isso ocorre. Aí onde vem a necessidade de nós estarmos atentos às nossos pressentimentos, às nossas percepções, aquilo que o nosso bom senso vai mostrar que esse é o caminho correto, esse é o caminho mais adequado. E assim a gente vai direcionando a nossa vida. Então, aproveitando essa questão, eu ia falar sobre percebemos a nossa missão. Eu vou entrar na pergunta, então, 572, que fala sobre escolhemos ou não nossa missão. E os espíritos respondem o seguinte: ele a pede e de todos se considera, se obtém. Tá? Ou seja, nós pedimos a nossa missão. E nós ficamos ditosos se nós obtemos essa missão, porque é a oportunidade que nós temos de crescer. Pode uma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente. Apresentam-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Temos outra colocação aqui muito boa, lembrando a questão do Livro dos Espíritos 498, é nosso irmão Marcelo Costa. Muito obrigado, Marcelo, por estar conosco aqui. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos. Está na questão 498. Muito obrigado, Marcelo, por colocar isso aqui. Realmente, a fraqueza, o descuido e o orgulho são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos. Quando nós encarnamos, nós estamos fadados, nós estamos sujeitos, muitos de nós, pelas nossas imperfeições, a nos iludirmos pelas paixões, pelo materialismo, ou seja, a nossa fraqueza e muitas vezes o nosso orgulho, a vaidade, que são chagas que nós levamos, infelizmente, que precisamos ainda depurar, acabam fazendo com que nossa percepção se alinhe muitas vezes àquilo que vai atender o nosso orgulho, não à nossa necessidade. Às vezes deixamos de fazer algo pelo nosso orgulho. E aonde entram os maus espíritos, muito bem colocado pelo nosso irmão Marcelo, muitas vezes entram os maus espíritos e se aproveitam dessas nossas más inclinações,
dessas inclinações até muitas vezes deletérias e começam a nos influenciar de maneira forte, de maneira incisiva, fazendo que a gente nos desvie do nosso caminho, da nossa seara. Ou seja, nós escolhemos? Sim, escolhemos. Como eu disse, antes de nós encarnarmos, nós traçamos o nosso planejamento, certo? Mas se no decorrer dessa encarnação a gente vai conseguir perceber a nossa missão, o que eu efetivamente preciso fazer? Eu lembro que quando a gente volta à adolescência, né? E quando a gente é garoto, a gente começa a pensar um monte de coisas. O que eu vou fazer? E são questões para quem tem filhos e começa a perceber como eles já começam a entrar nessas questões e vem aquela questão material, o que eu vou ser? Será que eu vou ser, enfim, professor? Será que eu vou ser artista? Ou vou ser engenheiro? Vou ser advogado? Vou ser médico? É interessante que quanto mais a gente vai amadurecendo, vão vindo essas questões, né, dentro da fase da adolescência. Agora, é interessante, se nós observarmos essas escolhas que nós vamos fazendo e vamos observando as crianças, né, e aí nós percebemos uma coisa muito maravilhosa, vou até aproveitando, puxando esse gancho. Já perceberam, irmãos, irmãs, que quando você pergunta a uma criança o que ela quer fazer do futuro, o que ela vai fazer da vida dela, geralmente ela responde as coisas mais simples. Para quem tem a oportunidade de ter contato com algumas crianças, é muito interessante. Você pergunta para um adolescente, ele fala assim, eu vou ser, como eu disse agora há pouco, eu vou ser médico, eu vou ser veterinário, eu vou ser professor, eu vou ser trocador de ônibus, eu vou ser motorista, enfim. Mas quando você vai para o mundo infantil, ele vai na escola, vai nas coisas mais simples, e aí começamos a perceber como Jesus é maravilhoso quando diz, deixai vir a mim os pequeninos. Porque aquela simplicidade é a que retrata efetivamente a importância de tudo. Naquela simplicidade. A criança vê alguma coisa funcionar, a criança vê alguma coisa acontecendo, ela diz, eu vou fazer isso. Outro dia, tive a oportunidade de ver uma criança falando que queria queria ser o rapaz que estava molhando a plantinha. Queria fazer isso, entendeu? Mas que coisa maravilhosa, coisa tão simples. Molhar uma plantinha, não precisa ser uma missão especificamente. Mas alguém está ali, resolveu molhar a plantinha e foi fazer aquilo. Não, quando eu crescer, eu quero molhar a plantinha. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, cada coisa que nós fazemos, né, tem tanta importância que quando a gente olha pela ótica da criança, a gente começa a perceber que todas as coisas são importantes. A nossa irmã Maria Regina Teixeira, bom dia, irmã Maria, coloca aqui assim, creio que a resposta para qual seja a nossa missão está dentro de nós. Basta ouvir nossa intuição. Sim. Basta ouvir, como eu disse, o nosso pressentimento, a nossa intuição, essa intuição, esse germe que foi plantado em nós antes de nós encarnarmos, que nós trazemos da nossa encarnação, para essa nossa encarnação como pressentimento. Agora, é claro que esse pressentimento, muitas vezes também, nós temos espíritos que estão nos auxiliando no processo encarnatório, temos nossos anjos da guarda, temos outros que estão preocupados com a nossa encarnação e que também nos intuem, como ela colocou muito bem, nós basta ouvir nossa intuição. Além dos nossos próprios pressentimentos, tem a nossa intuição que é trazida também por outros espíritos, tem aquela intuição de perceber alguma coisa, vá por esse caminho, faça isso. E aí nós começamos a perceber daquilo que efetivamente. Mas vamos à pergunta de Kardec, ele fala assim, percebemos a nossa missão? Os espíritos percebem sobre os desígnios que lhe compete executar? E a espiritualidade responde, percebem sempre, me desculpe, percebem sempre os desígnios que lhe compete executar? Ou seja, sempre eu vou saber o que eu tenho que fazer? Sempre não. A resposta é essa. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Certo? Essa questão de muitos há que são instrumentos cegos, eu gostaria de voltar lá na questão 540 de O Livro dos Espíritos. Porque nós temos, por exemplo, quando nós temos a influência dos espíritos na natureza, etc., nós temos espíritos inferiores, nós temos espíritos, irmãos, que ainda estão num degrau menor e que
eles às vezes nem têm consciência, como diz André Luiz, Evolução em Dois Mundos, um dos últimos capítulos, ele coloca a questão desse processo da escolha da reencarnação. Quanto mais elevado nós temos, ou seja, quanto mais temos consciência, quanto mais depurados temos, mais capacidade temos de escolher a nossa missão. Porém, aqueles irmãos que estão ainda numa situação ainda mais humilde em termos de crescimento espiritual, aqueles que não estão ainda na flor da idade do progresso espiritual, vamos colocar assim, dessa metáfora, mas aqueles que ainda estão no iniciozinho, nem sempre eles têm condições de escolher, e a eles é colocada uma missão, mesmo sem eles saberem. Tá? E se a gente voltar lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, vai ver que tem espíritos que, por exemplo, trabalham com atividades simples, com atividades que acabam eles fazendo naturalmente, até instintivamente, naquilo que eles estão ligados dentro da encarnação deles, nem percebem. E assim eles contribuem também com a harmonia geral daquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, muitas vezes, quanto maior o nosso grau evolutivo, quanto maior a gente tiver numa escala de esclarecimento, mais a gente vai perceber o que a gente vem a fazer. Ou seja, a gente vai começar a perceber. E por que a gente vai começar a perceber? A gente vai ter uma percepção melhor da dimensão que é a nossa encarnação, na dimensão da nossa vida espiritual, ou seja, que transcende a vida encarnada. E aí, com isso, nós começamos a perceber os sinais que vêm para a nossa vida daquilo que nós precisamos fazer. A gente começa a perceber, dentro da nossa linha de vida, que algumas coisas vêm nos surgindo naturalmente, alguns caminhos vão se aprontando, vão se colocando para a gente. E nesses caminhos, dentro de uma linha de bom senso, como já foi colocado com uma irmã nossa aqui, nós começamos a entender, opa, isso aqui é melhor, isso aqui não é, seguindo também os nossos pressentimentos, e aí começamos a traçar uma linha. É interessante que muitos contam aquelas seguintes histórias. Quando eu me dei conta, eu já estava fazendo isso, e quando eu me dei conta, eu fui ser isso, eu fui ser aquilo. Né? Bom, agora eu gostaria de colocar outra questão, que é o seguinte. Se a gente já escolhe, se a gente percebe a nossa missão, são só os espíritos elevados que têm missão? Ele coloca isso na questão 571 do Livro dos Espíritos. Aí os espíritos respondem assim: a importância das missões corresponde às capacidades de elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma missão, se bem que diversa de um general. Ou seja, cada um de nós, independente da nossa encarnação, nós temos uma missão, sim, certo? Mas cada uma delas também tem a sua importância, né? Como já colocamos antes. Agora, essa missão depende da nossa capacidade. Então, tem uma outra pergunta, né? Que Kardec também faz aos espíritos, que essa eu vou tratar rapidamente, que é a questão de que... então, por que alguns espíritos falham, às vezes, nas suas missões? Que nós podemos falhar na missão? Sim, isso está na questão 578. Sim, se não for um espírito superior. Olha só como é que os espíritos respondem. A gente pode acabar falhando numa missão? Sim, a gente pode falhar. Mas não um espírito superior. Porque ele já galgou toda a escala evolutiva, ele já tem todo o conhecimento, ele não falha. Ele já tem a perfeição. Esse não está fadado a falhar. Mas nós outros estamos fadados a falhar. É possível que nós possamos falhar. A Elisete Baruel coloca aqui pra gente: as observações do Marcelo explica as atitudes dos criminosos que fazem tanto mal na sociedade? Sinceramente, fico confusa. Como uma pessoa pode fazer mal parecendo ser a missão dela aqui nesse mundo? Essa questão é muito interessante, porque ela retoma. Kardec faz essa pergunta, irmã Elisete, para os espíritos. E essa pergunta, talvez eu não ache ela aqui agora. Olha só. Eu não vou ter agora de cabeça ela aqui, qual é o número da pergunta, mas eu vou te responder da seguinte forma, Elisete. Numa das perguntas, ainda nesse capítulo da ocupação e missão dos espíritos, Kardec também se incomoda com essa questão. Ele se incomoda com isso. Por que tem alguns criminosos? Por que tem alguns que parece que vêm com aquela missão de fazer o mal, parecem que se sentem prazer de fazer o mal,
como se ela quisesse fazer aquilo efetivamente, né? Mas Kardec, ele coloca dentro do tempo dele, do século XIX, ele coloca a questão de que tem generais, eu não lembro exatamente o termo da pergunta, eu não tenho ela aqui à mão, mas ele faz a pergunta, por que tem aqueles generais que são imperadores, conquistadores? No geral, ele queria perguntar o seguinte, por que tem aqueles que vêm, que fazem a guerra, ou seja, que dentro daquele tempo lá do século XIX, por que tem aqueles que acabam gerando tantas situações de mal, né? Mas a resposta dos espíritos é muito interessante. Deus é muito perfeito, nosso Pai é muito maravilhoso. E Ele precisa que todos nós, de alguma forma, tenhamos um progresso, né? Para isso que nós estamos aqui. Todos nós temos que progredir. Temos que progredir individualmente, temos que progredir como povos, que somos também, nosso grupo, que somos de espíritos. E para isso, Deus utiliza de todas as ferramentas possíveis para que nos leve ao progresso. A resposta, por exemplo, que ele dá, no caso de um general que trabalha em guerras, etc., focado em conquistas, assim como eu volto a dizer, era a questão que ele colocou lá no século XIX, é que Jesus se utiliza desses espíritos como ferramentas, certo? Para que possam os outros povos que estão sofrendo esse domínio, essa conquista, para que eles possam se sensibilizar e progredirem de maneira coletiva. Ou seja, muitas vezes já tem isso em outras partes do Livro dos Espíritos, que é colocado da seguinte forma: muitos males, muitos sofrimentos, doenças que nós passamos, são situações colocadas para nós por Deus, para que a gente possa sentir na pele, para que a gente possa sofrer, para que a gente possa justamente, pelo sofrimento, pela dor, a gente progredir de alguma forma, a gente evoluir. E como nós dissemos, já existem espíritos que infelizmente ainda estão num grau evolutivo muito mais atrás, né? Ainda estão retardatários, ainda estão envolvidos com o mal, ainda estão envolvidos com realmente, não com progresso, mas com orgulho, com a vaidade, e não se importam com mais nada. Mas esses espíritos também são irmãos nossos que ainda estão numa condição inferior, e eles precisam também reencarnar. Talvez a pergunta da irmã pudesse colocar assim: poxa, mas estão encarnados no meio de pessoas que às vezes são boas? Todos nós que estamos encarnados nesse mundo de expiação e provas, estamos dentro de um nível de sintonia mais ou menos equivalente, tá? Nós temos diversos mundos na escala evolutiva. Temos os mundos primitivos, em que existe uma faixa de sintonia dos espíritos que estão lá, desde os mais embrutecidos até aqueles que chegaram a elevar um pouquinho. Temos o mundo de expiação e provas logo acima, ou seja, o mundo primitivo. Aí vem o mundo de expiação e provas, certo? Que é onde nós estamos agora, e dentro desse mundo de expiação e provas tem um nível de sintonia ali. Ou seja, aonde nós estamos encarnados hoje, nós temos uma sintonia com todos os espíritos que estão aqui, mas aqueles que estão no nível mais baixo, ou seja, que estão ainda começando, ainda saindo, entrando no nível da razão nossa, muitas vezes também ainda não tem a definição clara daquilo que é mal, daquilo que é ruim, ou se tem, às vezes tem pelo próprio livre-arbítrio uma opção pelo mal. E aí nós começamos a perceber o seguinte: também estamos convivendo com eles. E o fato deles estarem encarnados, olha só, é um irmão nosso. Seu irmão nosso, ele também precisa crescer, ele precisa progredir. Então a oportunidade dele estar encarnado é a oportunidade que foi dada para ele, uma missão que foi dada para ele de nascer para fazer o bem, como disse Kardec. Mas pelo seu livre-arbítrio e pelas suas inclinações e pelas sintonias mentais, pelas conexões mentais que ele já criou de outras encarnações, pela sua própria estrutura mental, ele acaba conectando com outros espíritos que infelizmente desejam mal. E assim vão levando o mal a outros espíritos, que às vezes nem precisam. E aí onde eu volto lá atrás, dizendo que Deus, muito perfeito que é, se utiliza desses espíritos justamente para que eles sejam ferramentas de progresso dos demais.
Osório Custódio da Costa, nosso irmão, bom dia, Osório. Coloca assim, mas na guerra se mata o próximo. Sim, na guerra se mata o próximo. Infelizmente, e eu imagino, é lamentável, imagina como seria o desencarne de alguém que trabalhou com essa guerra, determinou a guerra, enfim, estudou a forma mais prática de que isso seja levado a cabo, de matar irmãos. Né? Deus não deseja isso. Mas uma doença também mata. É outra ferramenta que Deus se utiliza. Já chegamos a mais de 1 milhão de pessoas desencarnadas no mundo agora só com Covid, só para nós termos uma ideia. Né? Então, não só a guerra mata, mas as doenças matam, as mazelas matam, os acidentes naturais também matam, irmãos. A diferença é que os acidentes naturais têm outros fenômenos que interagem sobre isso. A doença, outros agentes que podem até ter, digamos que, outros agentes de ordem biológica, enfim, que sejam doenças, matam também. É uma ferramenta que Deus utiliza. E, infelizmente, outra ferramenta é o próprio homem, que dentro da sua ganância, do seu orgulho, da sua vaidade, acaba servindo como ferramenta. E ele não vem com esse propósito, não encarna com esse propósito de matar. Mas a sua falha, a sua sintonia com o mal, desculpem, acaba levando a ele cometer os homicídios, acaba levando a ele cometer mortes em massa em caso de guerra. Mas é a responsabilidade que ele vai trazer. Ele é um espírito que se encaixa naquela pergunta 578 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: podemos falhar na missão? Sim, podemos. E muitas vezes acontece, porque não somos perfeitos. E aí o que acontece? Nós voltamos em outra encarnação para tentar corrigir. Vamos na pergunta 578 do Livro dos Espíritos. Que consequências lhe advirão da sua falência? Um espírito encarna, vai ser aquele espírito que, sim, ele se atribui uma missão de mal, mas na realidade ele vem para fazer o bem, como Kardec muito bem colocou na questão 569 do Livro dos Espíritos, mas pelas suas próprias inclinações, pelas suas predisposições morais anteriores de outras encarnações, ele mesmo encarnado, sabendo que tem que fazer o bem, ele se mantém na sintonia do mal, se acaba influenciando mais ainda por espírito mal e acaba falhando na missão. Então, aqueles irmãos colocaram, aquela irmã colocou aquela questão dos espíritos maus, o que fica bem esclarecido veio na pergunta 578. Poderá o espírito, por sua própria culpa, falir na missão? Sim, pode falhar. E o que acontece? Quais são as consequências? Terá que retomar a tarefa, essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Aqui responde também a questão das guerras. Também sofrerá consequências do mal que tiver causado. Ou seja, questão 569. A missão dos espíritos tem por objetivo o bem. Não encarnamos para fazer o mal. Ninguém encarna para ser assassino. Ninguém encarna para poder fazer com que outra pessoa venha a falecer. Mas podemos falhar. E se falharmos, aí é onde tem a oportunidade que nós temos de crescer. Nossa irmã Carolina nos lembra a questão 861 dos Livros Espíritos, em que fala: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Muito obrigado, Carolina, por colocar essa questão para a gente. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime procederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ou seja, ninguém vem para ser assassino. Muito bem colocado, Carolina. Muito obrigado, tá? Ninguém vem. A gente escolhe, sim, uma vida de lutas proporcional àquilo que nós temos necessidade para a nossa reencarnação. Mas nós, pelas nossas inclinações, pelas nossas predisposições morais, podemos falhar. E nessa hora de falhar,
é que, infelizmente, nós cometemos esse crime. E aí precisaremos de outras encarnações para tentar recuperar o dano que causamos ao irmão. Entendemos? Então, queridos irmãos, irmãs, essas é que são as questões que a gente começa, foram questões colocadas hoje aqui, um resumo, bem um resumo mesmo, que o capítulo é grande, do Livro dos Espíritos, mas eu fiz questão de trazer essas questões para todos nós, para que pudéssemos tratar sobre o tema. Então, apenas para resumir o que nós tratamos hoje, sim, todos nós temos uma missão. E essa missão, ela é importante, independente daquilo que nós fazemos. A missão pode ser a mais variada possível. Tem espíritos inferiores que, às vezes, já têm uma missão, fazem naturalmente, nem percebem que estão contribuindo com a obra divina. Nós escolhemos essas missões antes, se nós tivermos um grau de, uma capacidade já de elevação um pouquinho melhor de entender. Se nós formos espíritos mais humildes, mais simples, nós somos impulsionados a fazer determinada tarefa ao encarnar para o nosso progresso. E nós vamos perceber, sim, nós vamos perceber ou não, vai depender realmente do nosso bom senso, como foi colocado. E aí precisamos muito da prece, muito da oração, muito da nossa ajuda dos amigos espirituais que trabalharam conosco, que estiveram conosco o tempo todo nessa encarnação, porque é toda uma espiritualidade em torno de cada um de nós torcendo pelo nosso sucesso. Infelizmente, alguns, quando encarnam, optam por, levados pela vaidade, pelo orgulho, pela ganância, eles optam efetivamente por caminhos ruins. E estes acabam sendo instrumentos de Deus para que outros progridam. Assim como eu disse que doenças também são instrumentos da divina providência para que haja progressão. Acidentes naturais, acidentes coletivos, enfim, são todas ferramentas que Deus utiliza para que os outros demais possam progredir. Podemos falhar na missão? Podemos, sim, podemos falhar. E essa falha é proporcional ao nosso grau de evolução. Ou daquilo que nós escolhemos. Às vezes também te pede muito. Tem outras histórias que poderíamos contar, mas aqui não teríamos espaço suficiente, tempo suficiente para isso. Poderíamos falhar, sim. Mas nós precisamos buscar a melhor forma possível. Aí, voltando ao comentário de uma irmã, nós precisamos fazer o máximo possível para que a gente não falhe. E, por fim, para que a gente possa refletir um pouquinho, o que nós temos que fazer, eu vou recorrer aqui, para nós encerrarmos esse estudo da manhã de hoje, ao livro Boa Nova, quando Jesus ele reúne os apóstolos e é perguntado para ele o que eles têm que fazer. E Jesus coloca a seguinte forma: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizer-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas. Olha aqui, instruir. Dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou hipercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Essas palavras estão no livro Boa Nova, em que Humberto de Campos coloca aquilo que Jesus passou para os seus apóstolos. E nós vemos que basicamente o que ele resume aqui é instruir, ajudar e principalmente levar o amor ao próximo. Nós estamos aqui encarnados para fazer o bem, para levar o amor, que é a missão principal de cada um de nós. Tudo que Deus nos concede na nossa vida, tudo aquilo que nós olhamos para fora, vemos um mundo maravilhoso,
Vemos um mundo perfeito, girando com a luz do sol maravilhosa, com a flor que abre, com o verde lindo das vegetações, com o mar. Tudo isso que nós temos é de uma beleza inconfundível, mas é de um amor eterno, um amor imensurável que Deus concede para todos nós. Então, como mensagem final, irmãos, se Deus nos concede cada coisa, cada detalhe, com todo o amor pelo nosso progresso, a nossa maior missão, podem ter certeza, é que nas mínimas coisas, seja quais forem, ou nas maiores, que façamos com amor. Porque é o amor, efetivamente, que vai nos unir a Deus. Com isso, encerramos o estudo do dia de hoje e agradecemos a todos por estarmos aqui conosco, estarmos juntos. Carolina? Márcio, nós que te agradecemos. Esse é um tema que ele é gostoso, né? E ele é tão importante a gente refletir sobre ele. Toda vez que eu faço ele, eu gosto de falar uma coisa, de fazer uma observação. Que às vezes a gente acha que a nossa missão é fundar uma ONG, né? Eu vou ser presidente do Brasil. E não é. Às vezes a nossa missão é fazer uma coisa que a gente acha muito simples, muito humilde, mas é a nossa missão. É o que nos cabe. E então fazer com amor, né? Como você bem disse. Então acho que a gente tem que tirar essa ideia, né? De que a nossa missão é uma grande coisa, né? Então foi muito bom mesmo a gente poder refletir com você, com as suas palavras. Foi muito bom para a gente estar com você. Teve até um comentário que foi muito legal, que foi a Elisete que colocou. Ela falou assim, esse tema merece outra live com o Márcio. Né, porque é um tema muito importante, que a gente fica nessa expectativa, né, de que, mas eu vim e eu, sei lá, eu sou dona de casa, e a minha missão é ser dona de casa, né, às vezes a gente fica falando, é tão pouco, mas é nesse pouco que a gente pode contribuir para a obra de Deus, né. Então, muito bom, muito obrigado, Márcio. A gente está à disposição, cara. O dia que você quiser fazer de novo, a gente faz. Mesmo tema, se quiser. Tá bom, obrigado. Bem, pessoal, nós então agradecemos a todos vocês que nos acompanharam. Já deixo o convite para vocês para as palestras da próxima semana. Na terça-feira, eu retorno com a Célia e ela vai falar sobre os talentos que Deus nos deu. Vai fazer o link, né, com o que o Márcio falou hoje. Porque se a gente tem uma missão, então Deus dá para a gente talentos para a gente poder cumprir, né? E aí, na quarta, o André Pralon, ele vai falar sobre o sono e os sonhos, que é um tema que, nossa, as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. E no próximo domingo, um tema que também, na minha concepção, é muito importante, o Flávio vai falar sobre a infância. E é bom para a gente poder entender, né, quem nós nos tornamos hoje com a infância que a gente teve, e também para a gente poder cuidar da infância dos que aqui estão junto de nós. Então, são essas as palestras da semana que vem. Estão todos convidados. Agradeço a todos que nos acompanharam. Desejo a todos um bom dia, um bom domingo. Que, se Deus quiser, eu possa estar de volta com vocês na terça-feira. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana. Que fiquemos na paz de Deus. Um bom domingo. Bom domingo a todos. Carolina, eu vou fazer uma prece final, pode ser? Pode sim, Márcio. Permita, queridos irmãos, que possamos unir o pensamento agora, ligando as nossas mãos espirituais, unindo a todos para agradecer esse momento de estudo, para agradecer esse momento de trabalho, de amor e de paz. Que nossos lares possam ter sido beneficiados, possam receber o benefício desse estudo da manhã de hoje, que possamos estar todos conectados com as maravilhas da criação, com as maravilhas que o Pai nos coloca, nos mostra a cada dia, mostrando
quão é importante cada coisa para o funcionamento desse mundo. Agradecendo essa oportunidade do estudo e da reflexão, pedimos humildemente a espiritualidade sublime de amor e luz que nos ajude, nos oriente, nos guie, para que possamos cumprir da melhor forma possível cada coisa, por menor que seja, para contribuir com a grandiosidade, a maravilhosa harmonia desse universo de Deus. Obrigado, Pai, e assim pedimos permissão para encerrar os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Um bom domingo. Bom domingo, obrigado.